capítulo 5 de João é muito interessante. Eu até queria fazer uma abordagem geral dele, mas vou fazer até uma certa parte aqui, tá? Vou ler a primeira parte com vocês, do 1 ao 8. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo e certo tempo, agitava a água, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Quantos anos, irmão? 38. Repete de novo, 38. Jesus começou seu ministério com 30 e passou 3 anos e meio pregando. Esse homem, Jesus não tinha nascido, ele já estava aqui. (38 anos). Jesus vendo, repita comigo, vendo. Deitado, Jesus vendo deitado, sabendo, repita, sabendo. Quer dizer, Jesus vendo e sabendo. Então Jesus viu e sabia alguma coisa. Vendo, deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou: queres ser curado? Se Jesus viu e sabia que ele estava assim há muito tempo, por que perguntou? Segura o texto, porque eu vou falar sobre esse versículo aqui de forma rápida. Jesus vendo deitado, sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou: quer ser curado? Pois é, Jesus viu a iniciativa divina. Jesus sabendo que estava ali, compaixão divina, sabia da doença. E Jesus perguntando, indagando, Jesus queria cooperar de forma divina com o milagre daquele homem. Mas para a cooperação divina acontecer no milagre da nossa vida, Jesus precisa nos motivar. Por isso que ele pergunta. A iniciativa é divina, ele viu. A compaixão, a misericórdia é divina, ele sabia da necessidade. Mas a pergunta, a indagação, é a cooperação divina. Porém, a cooperação divina não age sem que se tenha uma motivação da nossa parte. Jesus viu, sabia a necessidade. Ele podia ter curado o homem sem perguntar, mas ele pergunta para poder motivar, para saber se de fato aquele homem quer, porque tinha muito tempo que ele estava ali. Então esse fato do prazo de muito tempo ali, pode dar a entender que aquele homem acostumou com aquela situação e não quer mais. Você sabia que tem coisas que a gente acostuma? Se a gente não cuidar, a gente acostuma. Acostuma com uma vida miserável, uma vida de dores. Acostuma. Acostumar, essa dor aqui não sai de mim mais não. Essa minha dor, esse meu câncer, essa minha enfermidade, essa minha enxaqueca, essa minha dor de cabeça. Aí Jesus fala: você quer ser curado? Eu tenho que te perguntar. Eu sei que você tem ela, já vi que você tem ela. A iniciativa do milagre é minha, é meu. A compaixão é minha, mas eu quero saber se há uma motivação específica no seu coração para se levantar desse mal, largar esse cativeiro para trás, pegar essa cama velha que você está dormindo há muito tempo aí, colocar nas costas e ir embora daqui.
Iniciativa divina, compaixão divina e cooperação divina para motivar o homem a ser curado. Continua o texto. Esse aí é só o verso. O verso 6 já dá uma pregação boa, né? Já podia parar por aqui e ir embora. Iniciativa divina, compaixão divina e cooperação divina. Amém? 7. Respondeu então o enfermo: Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Jesus perguntou uma coisa, o homem respondeu outra. Jesus perguntou se ele queria ser curado, ele falou: não tem ninguém que me leva. A maioria de nós estamos dando respostas para Jesus desse jeito. Jesus pergunta uma coisa, a gente fala outra. Jesus perguntou: você quer ser curado? Ele falou: não tem ninguém que me leva no tanque. Porque ele estava na expectativa de um tanque. Eu gostaria de falar hoje sobre a esperança em tanques vazios. Aonde você tem colocado a sua esperança? Aonde você tem colocado a expectativa do seu coração? Esse texto trata desse paralítico angustiado que depositava a fé dele em falsas esperanças para as soluções dos seus conflitos e da sua doença. Por que eu digo falsas esperanças? Porque o tanque aqui citado era um tanque que havia em Jerusalém. E esse tanque não é comprovado. Nenhum milagre registrado bíblico que esse tanque realizou, que as águas do tanque curou. Não tem comprovação bíblica, só tem esse lugar, só tem esse texto onde João menciona. E aqui a tradição garantia que havia uma tradição em Israel que o povo ia para lá, os doentes, e havia uns alpendres, umas espécies de varandas próximo ao templo, onde as pessoas esperavam alguns milagres. Não se sabe se houve cura, mas também pode ter havido cura. Pode ter havido cura. Existem registros históricos judaicos que mencionam os milagres do tanque de Betesda, mas não é comprovado biblicamente. Isso aqui é mais provável que se tratava de uma superstição, de uma crença da região, do que propriamente um fato comprovado que Deus descia ali e agitava as águas. Porque há escritores que diz que as comportas, quando eram feitas limpezas nas comportas de águas que corriam por baixo de dutos do templo, é que agitavam as águas dentro do tanque. Mas mesmo assim, se houve algum milagre ou não houve, isso aqui se trata de um tanque vazio da presença de Deus e do poder de Deus, ou pelo menos um tanque injusto em relação àquilo que se operava. Veja bem a resposta do homem para Jesus: quando eu estou para descer, vai outro antes de mim. Que privilegiava quem estava melhor, quem estava um pouco melhor saía na frente e conseguia milagre. Então não faz parte do perfil de Deus, porque Deus não privilegia ninguém com relação aos seus sinais, aos seus milagres. Deus não tem alguém em especial. Eu curo alguém porque ele chegou na frente, porque ele buscou mais ou quis mais. Não é esse detalhe. Deus cura pelo seu poder e pela sua misericórdia, pela sua graça. E não é como a metodologia desse tanque. Por isso que eu estou chamando que é um tanque vazio. Vazio da presença de Deus. E é vazio também porque nós percebemos, com essa história do tanque de Betesda e aquele alpendre lotados de gente enfermas, o retrato da humanidade. Esse texto, na verdade, nada mais é do que o retrato de nós, humanos,
em busca, à procura da felicidade. As pessoas, elas ficavam ali na expectativa, e esse homem já estava há 38 anos, esperando as águas movimentar, ou alguém também interceder, chegar, pegar ele no colo e jogar dentro desse tanque, para poder ele ser feliz. Ele colocou aquilo ali como alvo, como meta, e já estava vivendo na inércia há 38 anos, porque achava que se alguém chegasse, levasse ele, se ele conseguisse pular na frente de alguém, ele ia ser feliz, melhor, porque ele ia ser curado. É assim que nós estamos na vida religiosa, é assim que muitas pessoas vivem aí fora no mundo. Pessoas colocam uma meta para ser feliz, ou elas acham que se algo acontecer de sobrenatural ou de extraordinário na vida delas, elas serão mais felizes. Existem pessoas que pautam a sua felicidade em uma cura. Olha, se eu for curado, eu vou ser mais feliz. E eu até acredito que a cura traz felicidade para algumas pessoas, porque ninguém merece sofrer. A cura de uma doença, uma casa própria, dinheiro, uma conta recheada, uma conta positiva no banco, um relacionamento amoroso, tudo isso representa tanques vazios que nós procuramos preencher o vazio existencial do nosso coração, achando que tudo isso vai nos fazer mais felizes. Esse homem estava há 38 anos naquele alpendre, uma varanda cheia de gente doente. Representa uma igreja, representa uma nação, representa a humanidade doente, em busca da felicidade, em busca de um milagre que nunca vem. Veja bem, irmãos, quando Jesus encontra esse homem, toda essa história de cura, de milagre, de água agitada fica para trás. Então isso prova que Jesus não é um tanque vazio. Jesus não trata-se apenas de um tanque de promessas. Jesus não é alguém apenas para satisfazer a nossa vida com uma cura, com uma casa, com um carro, com um casamento, com um relacionamento amoroso. Não. Jesus não é esse tanque de promessas que às vezes a gente cultua imaginando isso. Jesus não foi ali para fazer isso. Jesus foi lá para resolver a vida dele. Aparece ali, mas não é como um tanque. Ele trouxe a verdadeira razão da existência. O capítulo 5 começa com esse texto de um milagre. Jesus faz questão de desmistificar toda essa onda. Por quê? Porque Jesus, no capítulo 5, Jesus traz o verdadeiro sentido para você e eu, nós, a humanidade ser feliz. Jesus começa com esse milagre, mas ele não para nesse milagre. A ideia do milagre é trazer o verdadeiro sentido da face de Deus para nós. Jesus pode trazer a verdadeira felicidade. Ele se revelou naquele ambiente, e ele vai se revelar a nós também no nosso ambiente, mesmo que não aconteça algumas coisas. Jesus é Deus de milagre, e o milagre eu não duvido hora nenhuma, mas se o milagre não acontece, ele continua sendo a razão da nossa existência, a razão da nossa felicidade, a razão da minha vida. Mesmo que eu nunca alcance algo no sentido que eu pensava ser aquele motivo para eu ser feliz, às vezes e sempre ele realiza nossos desejos, ele nos faz feliz, mas quando não faz, nós somos felizes, porque ele é a razão da nossa alegria, e ele deve ser a razão da nossa vida. Ele está aqui essa noite, você pode sentir a presença dele. Ele está aqui e ele quer trazer a nós a verdadeira esperança, a verdadeira felicidade. E eu fico pensando, pessoas dizem: olha, se eu tivesse isso, eu seria mais feliz. Se alguém me colocasse dentro do tanque, Jesus, até que seria bom. Se eu tivesse um casamento, eu seria mais completo. Será? Se eu tivesse um carro novo, talvez eu faria a obra e seria mais feliz. Será? Será que essas coisas que nos completam mesmo? Não é não, irmão. Não vamos ficar atrás, manter esperança em tanques que promete, mas nunca entrega.
Eu já vi pessoas falando isso. Meu problema é um emprego. Se eu tiver um emprego, tudo vai se resolver. Acontece o emprego, não resolve. Meu negócio é que ninguém abre uma porta, uma oportunidade. Acontece a porta, não resolve. Porque o verdadeiro sentido da nossa existência não está em coisas, está na pessoa de Jesus. E Ele está aqui como Ele estava aqui no alpendre, em volta do templo. Então o capítulo 5 vai tratar desse milagre. Nos primeiros 8 versículos, a partir do 9 até o verso de número 21, você vai ver os religiosos. Você vai ver, depois de Jesus curar o paralítico, o homem pegou a cama, colocou nas costas e foi embora. Detalhe, era dia de sábado. Veja a Bíblia, está com a Bíblia aberta? Se não, acompanhe no telão. Verso 9, imediatamente o homem se viu curado, tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Então eu quero trazer, a partir do relato, da narrativa desse milagre, eu quero entrar com os irmãos na parte principal pela qual Jesus quer dar sentido. Porque uma vida de milagre, ela precisa ter sentido. Para experimentarmos algo de Deus e viver uma vida de milagres, ela tem que ter sentido real. De uma vida em Deus e não apenas nos milagres oferecidos por Deus. Depois de curar o paralítico, Jesus então vai ser acusado pelos líderes religiosos. Veja bem, por isso disseram, verso 10, os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, não é lícito você carregar esse leito. Ao que ele respondeu: o mesmo que me curou me disse, toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Jesus é interessante, né, irmão? Curou o homem nem conhecia ele. Jesus escapou porque tinha muita gente em volta. 13, 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, agora Jesus se apresenta: olha, agora que você está curado, não peque mais, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Eu gosto desse texto, porque tem gente que pensa que porque foi curado pode ir para onde quiser. E eu conheço pessoas que foram extraordinariamente curadas e que não está nem aí. Recebeu um milagre de Deus extraordinário e foi embora. Ainda bem que Jesus deixou esse texto aqui, porque eu já vi pessoas dizendo: olha, Jesus cura quem Ele quer, não precisa ter fé, não precisa nada. É igual aqueles leprosos que Jesus curou 10, só um voltou para agradecer e 9 sumiram. E cadê eles? Continuaram curados. Tudo bem, eles podem até ter continuado curados, mas nunca mais você ouviu falar sobre eles. Quem garante que eles continuaram curados? Se a Bíblia não registra que eles, nada sobre eles, mas cadê eles? Você garante que eles ficaram curados? Eu não garanto, por causa desse texto. Jesus disse: olha, você foi curado, só que você não peques mais. Dando a entender que aquele homem estava há tanto tempo paralítico, era questão espiritual e estava atrelada a pecado. Tem doenças que não está atrelada a pecado. Tem consequências que nós sofremos que não foi por causa do nosso pecado. Agora esse texto nos dá base para entender que esse homem estava preso, amarrado há 38 anos. Era questão espiritual e questão de pecado. Porque Jesus disse para ele: vai, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. É um recado de Deus para a nossa vida também.
Porque às vezes a gente usufrui, só quer a vitória. Aleluia, a bênção vem. Deus te perdoa, Deus te abençoa, Deus te cura, Deus te restaura, Deus dá casamento, Deus renova, Deus prospera, dá dinheiro, dá empresa, dá negócio. E você, ó, só no chinelinho. Vigia. Deus estará acertando as contas com muita gente nesse período. Então você coloca a sua casa em ordem, para que você não seja visitado pelo grande e poderoso Deus, que vai acertar muita conta. Posto isso aqui, é um comentário sobre o que Jesus falou, o verso 16. E os judeus perseguiam Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhe disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Por que que os judeus, após a cura, começaram a perseguir? Por que que os religiosos perseguiram? Primeiro, perseguiram porque Jesus curou no sábado, e eles achavam que a lei era mais importante do que um homem curado. O sábado era mais importante do que curar o homem. E Jesus disse: eu sou o Senhor do sábado, meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também, e eu sou o Senhor do sábado. Segundo, eles queriam pegar Jesus e matar Jesus, não só porque eles achavam que Jesus violou o sábado, mas porque Jesus se identificou como Messias. Jesus disse que era filho de Deus e que ele era igual a Deus. Jesus se identificou como Deus. O verso 18 diz isso: ele também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Então eles, duas coisas, era o sábado e era a identidade de Jesus. Provocou ira nos religiosos a ponto deles perseguirem. Então esse texto revela tanques que não resolvem o problema, tanques vazios da presença de Deus. Esse texto do capítulo 5 revela um sábado inesquecível na vida daquele homem. Que sábado, hein, irmão? Que sábado! Esse paralítico nunca mais ia esquecer. Foi num sábado que ele visitou o alpendre, o tanque de Betesda, e eu saí curado. Carreguei a cama para não esquecer da onde eu saí. Jesus mandou ele carregar aquela maca nas costas, como diz o cantor Samuel Mariano, para não esquecer de onde você saiu. De vez em quando Deus faz milagres nas nossas vidas, sempre Ele faz, mas às vezes Ele vai pedir para você carregar a maca. A maca Ele vai pedir para você levar como um sinal, um testemunho nas costas. A maca é um testemunho daquilo que Deus vai fazer nesse período, nesse tempo. Então um sábado inesquecível, um tanque vazio, um sábado inesquecível. E o verdadeiro sentido da aparição de Jesus aqui é do 24 ao 30. Do verso 24 ao 30 do capítulo 5, você vai perceber o que é que Jesus estava querendo com toda essa história, dando sentido a uma vida de milagres. O verso 24 diz assim, ó: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida. Os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Eu nada posso fazer de si mesmo. Na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele
que me enviou. Prestar atenção nesse texto. Jesus está falando de vida eterna. Jesus está falando de algo interno. Jesus não está falando apenas de algo externo, como um milagre, ou como um sábado, leis, regras, ou algo supérfluos, ou algo até que não seja supérfluo, mas que faça sentido para alguém, mas que não se trata da verdadeira esperança e da verdadeira felicidade. Jesus está falando de algo muito mais profundo, de algo relacional entre Deus e Ele. Está falando de eternidade. Jesus está querendo trazer um contexto de vida eterna para as pessoas que buscam felicidade a todo custo, para pessoas que acham que um milagre apenas resolve. Milagre resolve muita coisa, mas não resolve tudo. Uma cura resolve muita coisa, mas não resolve tudo. Porque tem muita gente curada indo para o inferno. Tem muita gente curada, recebeu um milagre estupendo. Era para estar dando testemunho no Brasil, no mundo inteiro sobre o que Deus fez. Mas não está. Está nos bares da vida. Está na vida promíscua, no pecado. Então está indo para o inferno e pensa que não. Porque ser alvejado pelos milagres, ser alvejado por bênçãos materiais que resolvem uma felicidade momentânea, não significa o verdadeiro sentido, o verdadeiro propósito pela qual Jesus aparece nesse lugar. Jesus aparece nesse lugar para resolver algo sobre morte e vida. Jesus diz que aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. O texto está dizendo assim, verso 24: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Curado ou não curado, quem ouve a minha palavra, quem crê naquele que me enviou, não entrará em juízo, mas passará da morte para a vida. Então Jesus está dizendo que é algo de dentro para fora. Não é algo de fora para dentro. Então 3 marcas dessa aparição de Jesus aqui no capítulo 5 de João. Um tanque vazio. Um sábado inesquecível na vida do paralítico. E uma experiência que de dentro para fora. Jesus quer trazer a nós uma experiência de dentro para fora. Experimentaremos muitos sinais, é época de vivermos sinais. Mas os sinais não pautam o todo de Deus. O todo de Deus é de dentro para fora. É mais profundo. Olha o que ele diz ainda. Ele fala assim, esse texto a gente relê, mas quando Deus quer esclarecer é diferente. Jesus fala sobre julgamento aqui. Olha o que Jesus falou aqui. 30. Eu nada posso fazer de mim mesmo. Na forma que ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro fazer a minha própria vontade, mas sim daquele que me enviou. Olha o verso 27. Ele, quem me enviou, né? Verso 26. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho vida em si mesmo. Verso 27. E deu autoridade para julgar, porque é Filho do homem. Eu já vi muita gente dizendo que Jesus não julga não, mas Deus deu autoridade de Jesus para julgar. Ele está escrito aqui, a sua palavra, ele veio porque ele é Filho do homem, ele tem autoridade para julgar. Jesus não veio condenar, meu irmão, mas Jesus veio estabelecer juízo. E o juízo de Deus é de dentro para fora. É uma vida eterna, de dentro para fora. Aleluia, igreja. Eu poderia continuar a última parte. Jesus continua falando a respeito do testemunho dele, da vida dele. Mas eu queria parar apenas nesses 3 aspectos. De um tanque. E as pessoas procuram um tanque que faz promessa, mas não resolve. Então não deposite sua confiança em algo que não resolve. De um sábado que foi inesquecível para o homem, mas foi perseguição para Jesus. Um sábado que foi inesquecível para aquele que estava paralítico,
E foi terrível para Jesus. Jesus teve que correr. As pessoas estavam presas na lei, presas no dogma, no sábado, e não admitiram que Ele era Deus. Sabe o que Jesus fala com eles no finalzinho do capítulo? Eles eram da lei de Moisés, mas acompanha comigo, para finalizar com vocês. No verso de número 45, Jesus vai dizer assim: não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés. Vocês não estão dizendo aí que vocês fazem parte da lei, que vocês cumprem a lei de Moisés. Vocês não estão brigando, me perseguindo por causa da lei de Moisés. Mas quem acusa vocês não sou eu não, é Moisés. Olha lá, é Moisés em quem vocês têm firmado a confiança. Vocês não confiam em Moisés? Então é ele que vai acusar vocês. Sabe por quê? Porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porque Moisés escreveu a meu respeito. Negócio de quem obedece à lei, porque isso, aquilo outro. Não, mesmo, não obedece à lei, porque se obedecesse à lei, na lei está escrito sobre Jesus. Na lei está escrito sobre ele, que ele é Senhor do sábado, que ele é Senhor. Moisés profetizou sobre ele. E eles diziam que obedeciam 100% à lei. Se eles obedecessem 100% à lei, eles obedeceriam a Cristo, porque Cristo foi profetizado por Moisés. E agora? Jesus deu um nó. Verso 47 ele encerra: se porém não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Se vocês não estão crendo na profecia de Moisés, como vocês vão crer nas minhas palavras? Tem algo mais profundo nas minhas palavras. Nas minhas palavras tem algo de vida eterna, disse Jesus. Jesus disse assim: olha, em verdade vos digo, e vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem, e os que ouvirem viverão. Jesus está falando de vida eterna, de ressurreição. Jesus está falando que se eles morrerem, se não for curado aqui e morrer, mas morreu em Cristo, vai chegar uma hora que os próprios mortos vão ouvir a voz de Cristo e vão ressuscitar. Só que Jesus dá um detalhe: aqueles que praticaram, aqueles que fizeram a bondade. Olha o texto, o texto diz assim, que ressuscitarão. Verso 28, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem ressuscitarão para a vida. Os que tiverem feito o mal ressuscitarão para o juízo. Está vendo do que Jesus estava tratando? Jesus não estava apenas ali para realizar um milagre físico na vida de um homem. Ele realizou, mas com todo aquele contexto, com toda aquela perseguição que se instalou, Jesus então trouxe a verdadeira face, o verdadeiro sentido de Jesus para nós como igreja de Cristo. De dentro para fora. Os líderes religiosos achavam que o Senhor Deus estava interessado apenas nas leis, nas regras. Não, Ele está interessado em algo interno. Jesus se identifica como um justo juiz aqui, que vê o coração. A verdadeira adoração acontece de dentro para fora. Você quer experimentar milagres? É de dentro para fora. Não é apenas ficar esperando o próximo culto. Não é apenas ficar na beira de um tanque vazio da presença. Não é apenas ficar nas laterais da religião. Não é apenas frequentar
Quer experimentar algo maior? É de dentro para fora. O milagre, antes de acontecer no ambiente externo, ele deve acontecer aí dentro de você. Fica de pé, vamos orar.